Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eletrocoronária e hoje é o nosso 8º episódio e nós temos um caso muito interessante. Então vamos lá para o nosso caso. Nós temos um paciente de 43 anos, coronariopata prévia, com história de dor torácica típica, porém, olha só, a paciente estava sentindo dor há mais de um dia, gente, então já tinha mais de 12 horas de evolução. No eletro a gente vai discutir, mas já adiantando, a gente tinha um infarto anterior evoluído e lá no pronto-socorro de origem, a equipe optou por fazer trombólise, que a paciente estava com dor, manteve ela com tridil. Após a trombólise, a paciente melhorou a dor, o eletro não mudou muita coisa e eles encaminharam após 72 horas para a gente poder fazer o cateterismo dessa paciente. Então agora vamos fazer a análise do nosso eletrocardiograma. Primeiro, a letra Z, zerar e padronizar. Como podemos ver aqui, o nosso eletro ele está seguindo aquele padrão que a gente já discutiu. Então tem 25 milímetros por segundo de velocidade e o ganho de 10 milímetros por milivolt, então ele está padronizado. Bora lá. Segunda coisa, identificar o ritmo. Então a letra I, nós vamos procurar uma onda P, sinusal aqui em D2, então nós temos onda P positiva aqui e nós temos QRS em sequência, então nós temos um ritmo sinusal. Agora, letra N, numerar a frequência. Então vamos lá, vamos ver onde a gente pode conseguir ver uma onda R mais fácil, pode ser aqui em D2 mesmo. Então bora lá, a onda R, gente, a gente vai procurar quantos quadradões existem entre uma onda R e outra. Aqui pra gente facilitar, a gente percebe que tem mais ou menos 2 quadradões e meio, então eu vou considerar a nossa frequência cardíaca 300 dividido pelo número de quadradões, vou colocar arredondando aqui cerca de 2 quadradões e meio. Isso daqui vai dar um número aproximado de 120 batimentos por minuto. Então o paciente está mais taquicárdio. A nossa próxima sequência então foi o Z, o I, o N, o G. Na letra G, então, a gente vai avaliar, a gente vai guiar pelo eixo, correto? Como é que eu ensinei vocês? Primeira coisa, vamos bater o olho e ver se tá normal ou não. Então, D1 tá positivo, então tá pra cima. E a VF, vamos ver o nosso quadrante, aparentemente também tá positivo. Então, a princípio, nós temos um eixo normal, beleza? Tá dentro do quadrante que a gente espera que esteja normal. Então, não vamos perder muito tempo aqui. Próximo, então bora lá. Passando o G, chegamos no R. No R, nós vamos revisar ondas e intervalos. A nossa onda P aqui, gente, ela a princípio tá normal, ela tá positiva em D1 e D2 e o tamanho dela também tá adequado. Intervalo PR sem alterações, tá menor que 120 milissegundos. O QRS, a princípio tá estreito, mas a gente vai já fazer um comentário em relação à onda Q. Segmento ST, nós vamos já chegar nele. E a nossa onda T de tatu, a gente também vai já discutir na letra A. Em relação ao intervalo QT corrigido, gente, a gente tem uma frequência de 120, então lembre-se, é muito importante a gente fazer o cálculo do QT corrigido, mas quando eu fiz o cálculo, a princípio o QT estava normal. Então, já seguimos toda essa sequência. Agora, nós vamos chegar na avaliação do ST e da onda T de tatu para vocês poderem ver uma coisa muito importante. E, agora sim, chegando no A, nós vamos chegar na análise do ST. Por que eu sempre deixo esse bloco separado? Muitas vezes a gente vai acabar sendo a letra A primeira coisa que a gente vai avaliar, principalmente se a gente estiver falando de uma emergência. Então vamos lá, o que é interessante aqui para a gente avaliar, gente? Em V1, V2, V3 e V4, a gente consegue observar que existe sim uma elevação do segmento ST aqui do ponto J, principalmente em V1 e V2. Em V3 e V4 a gente já não enxerga tanto essa alteração, porém em todas essas derivações o que eu consigo evidenciar? Nós temos uma onda Q gigantesca, então em todas essas derivações que eu estou mostrando para vocês, a onda Q, ela tá o que a gente considera uma onda Q patológica. Então o que a gente tem aqui nesse caso? Nós temos um infarto anterior, só que já é uma paciente que já estava sentindo dor há mais de um dia. Geralmente quando isso acontece, a gente já começa a ter uma evolução do infarto e aquele supra de ST começa a apresentar essa onda Q gigantesca. E na maioria das vezes significa que o paciente provavelmente já não tem mais viabilidade. Porém, nesse caso, olha só o que é interessante. Nesse caso, se vocês observarem, principalmente aqui em V4, a gente tem uma onda Rzinha que ainda tá aqui aparecendo, mais discreta, mas ela tá ali. Então, isso significa que provavelmente esse paciente deve ter viabilidade nessa parede anterior. Então, lá no caso, eles optaram por seguir com trombólise e depois, após 72 horas, eles trouxeram o caso pra gente. Vamos ver o que ele mostrou na cinema de coronariografia? Antes da gente ir pro cateterismo, só uma lembrança.
Qual a provável artéria acometida quando a gente tem parede anterior, gente? Aqui provavelmente deve ser a descendente anterior, mas a gente vai confirmar isso agora com as próximas imagens. Então vamos lá, gente. Aqui na cineangiocoronariografia, como vocês podem ver, a gente tem aqui o cateterismo, então vai ser a imagem que a gente vai ver se tem ou não a lesão. E como vocês podem ver, essa aqui é a descendente anterior. Então a gente conseguia ver um fluxo bem estabelecido. No vídeo a gente percebia, porém, que tinha um fluxo mais lentificado, um fluxo time 2. E bem aqui vocês podem ver que existe um ponto de obstrução da coronária, cerca de 95% de obstrução no terço proximal da descendente anterior. O que nós fizemos? Nós seguimos com o implante de um stent farmacológico mais ou menos aqui nessa região, nessa localização, e após o implante do stent, vocês observam que aquele pescocinho que estava mais ou menos ali, ó, nessa região, aqui próximo a esse ramo diagonal, ele sumiu. Então a gente restabeleceu o fluxo e a paciente ficou bem. Ah, e se você chegou até aqui, não esquece de compartilhar e comentar com aquele colega que gosta de discutir eletrocardiograma. Até o próximo episódio, pessoal!